A paz do Senhor a todos, um bom dia para você que nos assiste nessa manhã de domingo. A EBD agora no novo horário, às 9h30, estamos hoje nessa manhã de domingo e queremos que você fique com a gente até o final. Como nós anunciamos domingo passado, não vai fugir. Você que acompanha a live da EBD até o final e comentar, eu amo a EBD. Você vai estar concorrendo um super livro do Max Lucado no final dessa live. E nós vamos divulgar o ganhador e a ganhadora ao vivo no final dessa live da nossa EBD. Amém? Eu quero aqui apresentar desde já os nossos professores que estarão ministrando nessa escola bíblica. Temos aqui a professora Daniela, que por sinal vai estar ministrando logo mais o primeiro tópico. Professor Domingos, que está ali à minha direita, que está ministrando o segundo tópico, e o professor Bruno, que está ministrando o terceiro tópico dessa escola bíblica. E também hoje está também acompanhando essa EBD o pastor Ednei, o copastor aqui dessa igreja. Eu sou Adilson Andrade, sou um dos ministros aqui dessa igreja e sou coordenador aqui dessa escola bíblica. Amém? Nesse momento, nós vamos já ouvir o primeiro tópico dessa escola bíblica com a professora Daniela. Daniela, é com você. Enquanto a Daniela está se dirigindo ali à tribuna, ao púlpito, nós vamos fazer uma oração com o pastor Ednei. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, vocês que estão aqui presentes também, se quiserem chegar mais próximo aqui, né, para participar também da aula, vamos estar em pé, queridos, vamos estar orando ao nome do Senhor. Você que está em casa, que você possa receber de Deus a graça nesta manhã e que a palavra do Senhor possa encher o seu coração e você possa estar sendo renovado. E os irmãos que estão conosco, da mesma forma, estamos cultuando a Deus e em torno do grande banquete que é a palavra do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para poder, Senhor, cultuar o Teu nome e da mesma forma, Senhor, meditar sobre a Sua poderosa palavra. Que o Teu Espírito Santo, que nos inspira, que revela, que ensina, venha tomar as nossas vidas, Senhor, e que não venhamos passar aqui conhecimentos humanos, Senhor, mas que possamos ser inspirados por Ti para passar a verdadeira revelação da Tua palavra, para que haja renovo, fortalecimento, estrutura espiritual para todos aqueles que estiverem ouvindo e participando desta aula. Em nome do Senhor Jesus, usa os nossos professores, Senhor. Nós oramos nesta manhã, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Boa aula no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, a professora Daniela estará ministrando o primeiro tópico. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os que estão presentes e os que também nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos. Esperamos contar com vocês em todas as lições desse trimestre. Então, hoje é a lição de número 3, o título é O Despertamento Renova o Altar. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, do 2 ao 5 e do 10 ao 13. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes,
e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porque muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam muito longe. Hoje nós vamos falar da construção do tabernáculo, mas eu achei esses 2 versículos da leitura muito lindos, que vai ser referente à lição que vem quando já é do templo, só para fazer um alerta aqui, né? Quando o povo viu que o templo aqui, o alicerce estava sendo construído, eles regozijaram tanto, que não sabia se estava chorando, se estava rindo, uma atitude muito espontânea, de tamanha felicidade, né? O autor da revista chama a nossa atenção logo no início para separar o que é altar e púlpito, porque há uma grande diferença. O altar no Antigo Testamento era o local, a tradução é um local alto, onde se queima e se oferece sacrifícios. E o púlpito é um lugar mais elevado na igreja, que é o que a gente tem aqui hoje, onde a pessoa se coloca numa posição mais alta para ser ouvido. Não tem o caráter sagrado que era do altar do Antigo Testamento. É claro que a gente tem reverência aqui no templo do Senhor, mas não tem o caráter sagrado que era do altar, onde era oferecido sacrifício. Então, eu queria só recordar com vocês, para a gente pegar o fio da meada da lição passada, de Ciro, rei da Pérsia, quando ele foi despertado por Deus e autorizou que o povo cativo de Israel por 70 anos fosse liberto da Babilônia. Então, eles retornaram para Judá, assim como eles saíram em 3 levas, eles também voltaram em 3 levas. E isso que a gente vai falar agora é da primeira leva, que eles foram conduzidos por Zorobabel. E juntamente com essas pessoas, que foi aproximadamente 50 mil, a maioria eram de pessoas que trabalhariam no templo, os músicos, os sacerdotes e seus familiares, tá? E a viagem, como a gente já falou nas outras lições, levava até 4 meses de duração, né? Porque eles viajavam a pé. Então, o cenário que eles encontraram quando chegaram lá em Jerusalém foi de total destruição, né? Templo destruído, muralha destruída, um caos realmente. E aí a gente vê essas pessoas aqui que falam na Escritura que estavam chorando porque lembravam-se do antigo templo, do antigo altar. Essas pessoas, então, nessa leva, vinham tanto pessoas que já tinham vivido tudo isso no passado, quanto os que tinham nascido no cativeiro e só ouvido as histórias através de seus pais. Então, eles se instalaram lá em várias cidades de Judá, e passados 7 meses, eles foram tratar da reconstrução do altar do Senhor. Então, a gente vai ver qual o significado da importância do altar. Por que para eles era isso tão importante? E logo que eles chegaram lá na cidade,
eles já sentiram a hostilidade dos vizinhos, eles tinham muitos inimigos. Ao longo da revista, a gente vai ver quanta resistência eles encontraram, de pessoas que queriam barrar o trabalho, barrar a reconstrução da cidade, do templo, de tudo, né? Então, assim que eles levantaram o altar, foi um momento de grande alegria, assim como a gente leu na introdução. Eles passaram a oferecer sacrifícios toda manhã, toda tarde, comemoraram a festa do tabernáculo. O que era? Essa festa, todos saíam das suas casas, montavam cabanas e eles relembravam o cuidado que Deus teve com eles no deserto durante os 40 anos de peregrinação. Tá? Então, o que simbolizava o altar para os judeus? Naquela época, eles não tinham o Espírito Santo, assim como nós temos, e nós podemos dirigir a Deus livremente dessa forma. Então, o altar era sagrado para eles. Significava o elo entre o homem e Deus, o elo entre o físico e o espiritual. Eles sentiam a presença de Deus quando eles estavam ali à beira do altar, oferecendo sacrifício para a remissão dos seus pecados. E, diante de tanta hostilidade, a Bíblia diz que eles estavam aterrorizados pelos seus inimigos. Imagine uma cidade sem muralha, totalmente desprotegidos. Eles tinham necessidade de se achegar a Deus neste momento. E eles foram muito corajosos para enfrentar essa situação, né? Então, eles sentiam a aceitação de Deus quando eles prestavam um sacrifício a Deus. E olha que interessante, o altar, ele existiu mesmo antes de existir o tabernáculo ou mesmo o templo. Assim como Jacó, Isaac, Noé, que levantou o primeiro altar. Então, o altar sempre existiu. E olha que interessante, se a gente voltar lá naquela maquete do tabernáculo, a gente vai ver que logo que se entrava ali na porta do pátio, qual que era o primeiro objeto que se via? Era o altar, porque era fundamental para adorar a Deus que primeiro a pessoa oferecesse seu sacrifício, se santificasse. Até mesmo o sumo sacerdote, antes de chegar-se a Deus, ele também passava por lá e fazia o seu sacrifício. E vale lembrar também que o altar ele também era utilizado por povos que não conheciam a Deus, né? Fazendo lá a obra da religião deles, eles também ofereciam sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, né? E na arqueologia já encontraram inclusive o altar que Josué levantou depois que transpassou o Rio Jordão com o povo. E, então, para as pessoas que não acreditam em Deus, a arqueologia é um argumento muito forte, né? Então, a prioridade dos judeus era levantar primeiro o altar, depois o templo. Não fazia sentido levantar primeiro o templo e não ter como se consagrar e prestar o sacrifício a Deus. Agora, a gente pensa assim, por que o sacrifício? Por que Deus ordenou que matasse um animal, que sacrificasse um animal para a remissão dos pecados? É porque o sangue é vida. E para a pessoa não morrer por causa do pecado dela, Deus orientou que o animal perecesse, aquele animal inocente, perfeito, sofresse aquela morte para que aquele pecador fosse livre do seu pecado em seu lugar. A gente vai ver ao longo dessa lição que isso remete muito a Cristo, né? O inocente pagando pelo pecado dos pecadores. Tem um versículo que fala muito sobre o sacrifício de forma esclarecedora, é Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. O segundo subtópico é: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então, o altar quebrado não serve para se fazer adoração a Deus. E a gente vai ver no Antigo Testamento que sempre quando o povo de Israel chegava lá no limite da aberração, da desobediência a Deus, da idolatria, Deus causava um despertamento, porque o despertamento não pode ser gerado por si só, ele depende de Deus. Então Deus levantava um rei piedoso, um profeta, para que a nação fosse despertada. E aqui a gente cita 3 exemplos. Um deles é o da lição de hoje, né?
Porque o povo, antes do cativeiro, eles estavam totalmente corrompidos, né? E agora, já arrependidos, tratados no cativeiro, eles voltam, restauram o altar de adoração a Deus e voltam a Deus. Segundo exemplo do profeta Elias, ele é do tempo do rei Acabe, que era um dos reis mais perversos, junto com a sua esposa Jezabel. Então, eles induziram o povo a adorarem a Baal. Então, Elias corajosamente se levanta por Deus, conclama o povo. Então, vamos fazer um desafio. Chama os sacerdotes de Baal, reconstrói primeiro o altar, senão Deus não derramaria o fogo ali sobre o altar. E vocês conhecem a história. Ele provocou os profetas de Baal para que Baal lançasse fogo sobre o sacrifício. Logicamente, não aconteceu. E quando ele levantou a voz, pediu a Deus que colocasse fogo sobre aquele holocausto dele, o fogo consumiu a carne, lambeu a água, e o povo, que muitos poderiam já estar desviados do caminho de Deus, se voltou. Falaram, realmente, o nosso Deus é o verdadeiro. Terceiro exemplo do rei Ezequias. Ele foi filho de Acás, um rei tão perverso que ele é comparado ao povo moabita. Esse rei Acás de Israel chegou a oferecer o próprio filho em sacrifício a ídolos. E o interessante é que o filho dele, Ezequias, que assumiu um trono com 25 anos de idade, era um rei muito piedoso. E ele falou, não, de agora em diante o povo vai se voltar a Deus. Ele limpou toda aquela sujeira, ele destruiu os altares construídos a ídolos, limpou o templo, reergueu um altar nos padrões que Deus havia determinado, porque Deus revelou a Moisés o método que deveria ser o sacrifício, como o altar deveria ser construído. E então Ezequias renova a aliança do povo com Deus. Logo que ele reergue esse altar, oferece sacrifício, surge um novo cântico. O povo de Deus é restaurado novamente. Então, dessa forma, vocês já entenderam a diferença do altar para o púlpito e, principalmente, o que era o significado do altar para os judeus no Antigo Testamento. E aí, meu tópico vai até essa parte. Deus abençoe. Amém. Nesse momento, nós acabamos de ouvir a ministração do primeiro tópico dessa escola bíblica. Nesse momento agora, eu vou convidar o professor Domingos, ele vai estar ministrando o segundo tópico dessa EBD. Mas enquanto o professor Domingos está indo até a tribuna, eu vou te mostrar aqui o super livro que vai estar sendo sorteado no final dessa live. Você pode ser o ganhador ou a ganhadora, mas para isso você tem que comentar, você que está entrando agora nessa live, eu faço parte da EBD. Inclusive, deixa eu dar uma notícia aqui também para os nossos irmãos que estão aqui presentes. Vocês também fazem parte também, vocês podem ser também o ganhador desse super livro aqui, nesta manhã de domingo. Amém. Professor Domingos. A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós nesta manhã. Já estamos aí ouvindo a palavra do Senhor, uma palavra maravilhosa. Vou tirar aqui, melhorar um pouquinho aqui, que meio sufocada, mas que Deus possa assim continuar falando conosco nesta manhã, tanto para nós que estamos aqui presentes, os irmãos que se disponibilizaram a sair das suas casas e vir cultuar a Deus aqui nesta manhã, quanto os irmãos que estão nas suas casas, aí presente, que Deus possa assim alcançá-los com a sua poderosa palavra. Essa lição de hoje, como título de despertamento, renova o altar, a professora Daniela, que nos antecedeu, ela foi muito assertiva nas suas palavras, onde ela ressaltou que no texto
uma palavra muito boa aqui do texto, que é o versículo 3 do livro de Esdras, do capítulo 3, versículo 10 ao 13, que é o versículo 13, diz que aquele avivamento ele foi tão forte, e as pessoas foram tocadas de forma tão sobrenatural naquele momento, da restauração do altar a Deus, de maneira que o povo chorava, e riam, e se alegravam, e as vozes deles entrelaçavam. Então, o grito de júbilo e o grito de choro daqueles que tinham vivido aquele primeiro avivamento, onde na inauguração do templo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé diante da glória de Deus, e eles estavam revivendo esse momento. E aí as pessoas, os novos sacerdotes, a nova linhagem que nasceram ali no período do cativeiro, eles estavam presenciando a glória de Deus, vendo pela primeira vez que Deus, Ele realmente é com o povo, que se disponibiliza a reparar o altar, a cultuar esse Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Então, de maneira, no versículo 3 e 13 de Esdras, diz assim: de maneira que não discerniam o povo as vozes de alegria das vozes de choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. E isso que nós temos que fazer. Essa lição vem trazer para nós esse sentido de avivamento, no sentido de nos alegrarmos quando nos programarmos, ou em casa mesmo, para cultuar a Deus, ter alegria de servir a esse Deus. E o tema que foi separado para mim nessa manhã é o segundo tópico, dando continuidade ao que a professora Daniela acabou de dar aqui para a gente. É o segundo tópico, que diz assim: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Abrindo esse tópico, tem um primeiro parágrafo que diz assim: no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus, e ela deixou isso aqui bem claro, o significado do altar para o povo de Deus, o significado para o povo hebreu, né? O significado do altar para aquele povo que viviam como nômades. Eles, a princípio, se formos voltar em Gênesis, o povo vivia no deserto, viviam de cidades em cidades. Então, eles tinham uma necessidade de, ao local que eles se instalassem, que fosse para passar uma semana, um mês, 2 meses, eles instauravam um altar, levantavam um altar, porque o altar significava o que ela falou, e também o altar, ele trazia o que para o povo hebreu? A finalidade de quê? De renovação de aliança. Eles estabeleciam com Deus ali uma comunhão através daquele altar, porque eles faziam um sacrifício a Deus. No livro de Gênesis, o primeiro, em 8:10 de Gênesis, é onde aparece o primeiro altar, levantado por quem? Por Noé. Noé, ele levantou um altar ali, por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para ele construiu a arca acreditando nessa promessa. Assim que passou o dilúvio, os 40 dias, os meses em que eles ficaram nessa arca, assim que a arca ficou em terra firme, que eles puderam descer da arca, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Deus Criador que fizera a promessa para ele. Então essa promessa, ele viu realizar-se na vida dele. E o que ele fez? Ele levantou um altar. É o relato do primeiro altar, e assim sucessivamente os nossos pais na fé. Abraão levantou altar, outros homens de Deus levantaram altar a Deus, como símbolo ali de uma aliança, como foi falado, de uma renovação de pacto, de uma comunhão com esse Deus, de um agradecimento a Deus. E nós temos que ter essa mesma preocupação. Nós temos que entender que sem Deus nós não somos nada. E que nós temos que estar atento às benevolências, às bênçãos que Ele tem feito na nossa vida, aos livramentos que Ele tem nos dado. E sempre, irmãos,
estarmos com esse altar de adoração a Deus, sempre, sempre na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia. Isso tem que fazer parte da nossa vida, a gratidão ao Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Então, no Antigo Testamento, ele tinha como tema central, era o altar. No Novo Testamento, diz que o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. E para que nós possamos entender melhor sobre essa questão de que o altar apontava profeticamente para Cristo, eu levantei algumas informações sobre o dia da expiação que está no livro de Levíticos, capítulo 16. No livro de Levíticos, capítulo 16, é onde Deus ordena o dia da expiação. E aí, para apontar para Cristo, alguns elementos desse dia da expiação, eles vão realmente ser concretizados na vida ministerial e sacrificial de Jesus por nós, que foi feito para a remissão dos nossos pecados. O significado de expiação era cobrir. Ele tinha a ideia mediante de resgate. Então, para ter essa ideia de resgate, de cobrir, era feito um sacrifício. E aí, esse objetivo de que tinha que ter um sacrifício para cobrir, para resgatar, era para quê, irmãos? Ele tinha um único significado: de livrar-se da ira de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo, 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 santo e santo. E o povo pecava e pecava. Então Deus, para que não consumisse aquele povo que ele tinha chamado, que ele tinha instituído ali toda a liturgia de culto, ele instituiu o dia da expiação. E aí, se nós formos no livro de Levítico, no capítulo 16, vamos abrir aqui, quem estiver em casa, quem estiver aqui na igreja presente, pode abrir, por favor, Levítico, capítulo 16. Diz assim, o 16, versículo 1: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço em nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Então Deus, aqui, ele relatando a sua santidade para Moisés e para Arão. Gente, essa instituição aqui foi para 2 grandes homens de Deus, Moisés e Arão. E aí Deus deu toda a liturgia de como seria esse dia da expiação. E para os judeus, esse era o dia da maior festa deles. Porque ali eles tinham a oportunidade de que o sumo sacerdote os representara diante de Deus e voltava com a resposta para eles, dizendo que foi recebido o pedido de perdão. O pecado, o novilho, o sacrifício foi aceito e que eles assim podiam estar tranquilos, entre aspas, até o próximo ano, era de ano em ano, para que assim novamente fizesse o sacrifício. Então eles saíam, tiravam das costas do povo, até dos sacerdotes, dos líderes, aquele peso de pecado, de culpa, e isso era importante para eles. Por isso que o dia da expiação era um dia muito importante. Nesse dia da expiação, eles levavam 2 bodes. O sumo sacerdote, ele pegava 2 bodes e levava para o sacrifício. Aliás, ele lançava sorte, ele sacrificava e o outro era o bode expiatório. Como ele fazia? Ele pegava um desses bodes, depois de lançar a sorte, e ele sacrificava, pegava esse sangue, entrava
lá no lugar santíssimo, para além do véu. Antes de ele entrar lá, ele teria que fazer um processo de ritual em que ele tinha que tomar um banho e ele tinha que pegar um novilho, sacrificar por si mesmo, primeiro, pelas suas falhas. Depois que ele pegava esse bode do sacrifício, sacrificava e levava o sangue além do véu, porque ele só poderia entrar nesse lugar santíssimo uma vez ao ano. Então ele entrava nesse lugar, lá ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. E o que é o propiciatório? Era o que cobria a arca, contendo a lei divina, a vara, continha ali tudo a revelação das leis que Deus tinha dado a Moisés. Então ele aspergia esse sangue desse bode, do primeiro bode. O bode expiatório, o que ele fazia? Ele ia lá até o bode expiatório, depois do retorno do lugar santíssimo, colocava a mão sobre esse bode, e ali ele transferia o pecado de toda a nação para aquele bode. Então ele orava, transferia os pecados, depois de transferir e fazer aquele processo litúrgico, ele pegava esse bode e ele enviava para o deserto, para bem longe, para que morresse por lá, para que desaparecesse e morresse no deserto, significando o quê? Que o pecado da nação de Israel estava bem longe deles. Então era esse o processo do dia da expiação. Olha que coisa importante para eles. Eles poderiam ver ali Deus recebendo, porque quando o sacerdote voltava do lugar santíssimo, ele já dava resposta, porque Deus respondia com fogo lá dentro, que foi recebido aquele holocausto. Bom, como a lição diz que esse acontecimento do altar aponta profeticamente para Cristo, então eu pude aqui comparar Cristo com esse dia da expiação. O fato de a expiação ela acontecer uma vez por ano significava que esse ato era um ato provisório. E o que era real, o que era eterno, iria acontecer. O que era? O sacrifício de Jesus. Esses dois bodes, eles apontavam e significavam para aquele povo e representavam o quê? Expiação, perdão, reconciliação, purificação e seria um ato de consumação. Na cruz do Calvário, quando se fala em bode sacrificado, vamos direcionar agora como aponta para Cristo, o que representa a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário? Não significa que ele fez a expiação por nossos pecados? No que significa que na cruz do Calvário nós recebemos o nosso perdão? Nós somos reconciliados com Deus. Então, todo o processo de expiação está ligado diretamente com o sacrifício de Cristo. E lá na cruz do Calvário também havia a remissão dos nossos pecados, como acontecia no dia da expiação em Levítico capítulo 16. E o bode expiatório, que era aquele bode em que o sacerdote colocava a mão sobre ele e enviava para o deserto. Esse bode, conduzindo para longe o pecado da nação, ele tipifica o sacrifício de Cristo, aonde ele remove de nós. A Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento a nossa culpa, o nosso pecado, para bem longe. Então aquela culpa, aquilo que era a condenação das nossas vidas, foi para bem longe as nossas falhas. Salmo 103, versículo 12, diz bem assim: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós, Deus, nossas transgressões. Então, Cristo pegou os nossos pecados e jogou bem longe. A nossa condenação está muito longe, fora do nosso alcance, aonde nem nós, nem nossos acusadores, nossos inimigos, conseguem nos acusar dos pecados, porque Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário. Isaías, no capítulo 53, que é um texto muito conhecido nosso, o que vai dizer Isaías 53? O versículo 4 ao 6. Verdadeiramente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então lá em Jesus, no processo dos bodes, tanto do sacrifício quanto do expiatório, estava ali sendo cravado na cruz do Calvário os nossos pecados sobre Jesus Cristo, para nos dar o perdão, para nos dar a restauração, para nos religar. Por isso a palavra religião significa religar, nós somos religados com Deus. Os nossos pecados, nossas transgressões é que nos causa barreira entre nós e Deus, nos afastam de Deus, porque Deus é santo, santo e santo. E agora quando Deus olha para nós, Ele nos vê cobertos com o sangue de Jesus Cristo, o sangue do perdão e da reconciliação. Então, aí está o altar apontando profeticamente para Jesus. Continuando aqui, diz que tudo isto, porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer bem assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos nossos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Jesus, Ele é aquele que, onde a humanidade estava destituídos através do pecado, da misericórdia, da graça de Deus. E Jesus veio agora, nós somos agora, através da sua redenção, religados com Deus. Agora Deus nos aceita diante dele. O primeiro tópico do item 2, tópico 2, sobre tópico 1, diz que toda a Trindade atuou nesse momento de sacrifício. Toda a Trindade. Primeiro, o Pai Celestial. Aonde está escrito isso? Em Efésios, no capítulo 3, versículo 4 a 11, vai dizer assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito em que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o Pai Celestial já tinha, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, esse Cordeiro, Jesus Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então o Pai estava presente nesse sacrifício. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, vai dizer: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava presente no momento da expiação de Jesus. O segundo, o B, Cristo, o Filho, também estava presente. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, não foi você que escolheu. Ele diz em suas palavras: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então, esse sacrifício expiatório partiu do Pai, que Ele planejou isso antes da fundação do mundo, sabendo que o homem iria falhar,
partiu do Cristo, do Filho, em que ele se entregou por nós. A Bíblia diz que ele se entregou, ele nos amou e se entregou por nós. E também partiu do Espírito Santo, que está em Hebreus capítulo 9, 14 e 15, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servistes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então o Espírito Santo, ele mostra para nós, através de tudo que foi falado, desde o primeiro tópico até agora, em que tanto o altar quanto a expiação de Cristo foi um sacrifício de amor por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele está presente nessa aliança, nessa nova aliança, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. O segundo tópico diz que o Espírito Santo, ele se revela para nós, ele nos ensina, ele explica e ele penetra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós temos aqui em Efésios capítulo 1, 17, 18, para tipificar essa revelação do Espírito Santo, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos no entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, irmãos, hoje, para nós termos o total entendimento do que simboliza o altar, do que tipificou ele em Cristo Jesus e da sua seu total significado, nós necessitamos de ter o Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo é quem vai fazer em você, te convencendo, te moldando, te redirecionando, para que você possa, assim, ter o quê? A consciência que os seus pecados foram expiados na cruz do Calvário. Você teve perdão na cruz do Calvário. Você foi reconciliado com Deus na cruz do Calvário. E você foi purificado da má consciência e da acusação. Então, no Espírito Santo possa, nesta manhã, nos convencer, nos encher e trazer um avivamento de entendimento da sua palavra, para que nós possamos ter cada dia a certeza que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir agora a ministração do segundo tópico. Já estamos quase finalizando essa IBD. Amém? Nesse momento, o professor Bruno estará ministrando o terceiro tópico. Temos uma novidade hoje, ainda no final dessa live, nós temos aqui uma participação de alguns dos nossos jovens que estará fazendo perguntas no final. Uma pergunta objetiva e uma resposta também objetiva. Amém? Então, por favor, aguarda mais um pouquinho. Lembrando que para você concorrer ao livro, você tem que ficar nessa live até o final, até porque para você saber se você foi ou não o ganhador ou a ganhadora. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a quem nos escuta
pelas transmissões do nosso templo sede. Estamos hoje tratando um assunto mais que primordial para a igreja nos dias de hoje e pelas circunstâncias pelos quais nós estamos passando, que são os princípios divinos em tempos de crise. Não há um sequer hoje que não está passando por um momento de crise, sendo ela financeira, crise na saúde pública principalmente, dentre outras que já têm nos assolado no nosso dia a dia, como é de costume. Nossos tópicos hoje estão se embasados nos livros de Esdras e nos livros de Neemias, falando a respeito da reconstrução, não só dos muros, mas da cidade e do ambiente espiritual do povo de Israel. Meu terceiro tópico, eu vou estar falando a respeito de algumas heresias que nós temos ouvido, visto a respeito deste avivamento. Falar de avivamento é falar de um retorno do povo de Deus para Ele mesmo. Voltar-se a Deus de uma forma espiritual, né? E vamos falar sobre os cuidados com essas imitações pelos quais nós temos vistos nos dias de hoje, principalmente tratando-se de igrejas neopentecostais ou de filosofias neopentecostais, e por que não também tratar de seitas e heresias. Gostaria de iniciar esse tópico falando primeiro a respeito de atitudes que condizem com este despertamento espiritual, e também ser um pouco mais taxativo quanto a isso, falando a respeito do avivamento espiritual. O que vem a ser esse avivamento, essas condutas pelos quais nós podemos discernir entre o que é conduta biblicamente aprovada e condutas que não são aprovadas biblicamente, né? Tratando como heresias. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver principalmente Davi falando no Salmo de número 133, versículo 3, a respeito da unidade do povo, a unidade da igreja. Igreja sem unidade não é igreja. Igreja sem o Espírito de Deus não é igreja. Reuniões no nome do Senhor nem sempre significa a presença de Deus entre o povo de Deus. Portanto, nós temos que separar o profano do sagrado, separar a compreensão de presença de Espírito de Deus com histerias, comportamentos totalmente inadequados e muitas vezes inaceitáveis, mediante falsos filósofos, filosofias e heresias. A unidade do povo é quando o povo se reúne em nome de um único propósito. Temos uma única mente. Congregar significa ter um único objetivo, um único propósito, e é adorar. Nós vamos ver isso em que nós estamos estudando no livro de Esdras, no capítulo de número 3, versículo 1, que o povo tinha uma só mente. O povo tinha um único propósito. O ajuntamento do povo se deu na praça das portas das águas. Isso nós vamos ver também no livro de Neemias, no capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo, porque desse trocadilho entre um livro e outro é que os livros de Esdras e Neemias foram escritos juntos. O livro de Esdras e Neemias foram um único livro. E mais adiante nós vamos ver que o livro de Esdras se dividiu em duas partes. O livro de 1ª Esdras, 2ª Esdras, e depois, em meados do século IV depois de Cristo, através de Jerônimo, o livro de Esdras foi tratado como o primeiro livro de Esdras e o segundo,
o livro de Neemias. Por isso esse trocadilho, sempre vamos estar fazendo uma compensação e outra entre um livro e outro. Mas no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 1, nós vamos ver que o povo se reuniu numa praça. E a unidade deste povo foi primordial para a reconstrução do altar de Deus, a reconstrução do templo e da cidade de Deus, visto que naquela época nós entendemos que no Antigo Testamento nós vamos ver o altar da adoração basicamente tipificado como um altar de pedra, um altar de bronze, um altar de madeira, enfim, existia sim um objeto pelo qual o homem se voltava a Deus, E aquele altar não era simplesmente um altar de concerto, mas também onde Deus se apresentava para falar com o homem. Portanto, era necessário uma instituição de um altar, seja ele qual for. E nós não vamos ver isso apenas no livro de Esdras, Neemias, ou vendo o salmista falar a respeito disso. Mas nós vamos ver a primeira representação disso com este avivamento espiritual a partir de Noé. Nós vamos ver que a primeira coisa que Noé faz quando desce da arca é edificar um altar a Deus em agradecimento, como providência, como propósito de Deus para uma humanidade. E o exemplo destes passados que nós vamos vendo tem uma importância de unidade. Falar de avivamento é falar também de unidade, tornando possível assim a bênção de Deus e capacitando o povo para uma obra em tempos de crise. Não tem como o povo, a igreja, se reunir, estar na presença de Deus sem unidade. Estar diante de uma situação calamitosa, tentando saídas sem a unidade da igreja. É necessário isso. Por isso é necessário congregar, e o apóstolo fala isso com tanta perfeição no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, dizendo: não vos deixeis de congregar, como é de costume de alguns. Esta aplicação ele vai tratar a respeito disso. Existiam pessoas que não tinham essa consciência, acreditavam que fazer parte de um povo de Deus era simplesmente se voltar a Deus de uma forma unitária, de uma forma simplesmente e muitas vezes solitária, e acreditando que isso era o suficiente. Mas nós entendemos que não, nós entendemos que a igreja é o portfólio pelo qual nós podemos nos reunir, sentir a presença de Deus, e o salmista vai dizer no capítulo 130, no número 133 do Salmo, dizendo que é ali que Deus ordena a bênção e a vitória para sempre, Existe uma necessidade da união, E quando vivemos em união, assim como o próprio salmista vai dizer, é como o óleo e o orvalho, que são símbolos do Espírito Santo, Quando vivemos essa união, quando esse óleo e esse orvalho traz uma representação do símbolo do Espírito Santo, é derramado sobre nós, Isso é que nos traz a bênção de Deus para as nossas vidas. Vou me adiantando um pouco mais para falar a respeito de alguns aspectos quanto a estas representações de Deus para a sua igreja. A presença de Deus, primeiramente, ela era primordial, quando nós vamos ver sempre um povo tentando se voltar a Deus. Isso nós vamos ver mais nitidamente também no livro de Juízes. Nós vamos ver que o povo, eles tinham curtos prazos de tempo diante da presença de Deus. Tanto é que nós vamos ver também que o livro de Juízes, de um juiz para o outro, é um intervalo de tempo muito pequeno, porque o povo ele tinha esta artimanha de se voltar às coisas do mundo com uma facilidade muito grande, se esquecer das coisas representativas de Deus, se esquecer do homem pelo qual Deus havia colocado como liderança e voltar às velhas práticas, às velhas condutas, principalmente as condutas de idolatria. E aí nós vamos ver o discorrer do livro de Juízes, que
existe a necessidade de Deus estar sempre levantando um para trazer o povo novamente à presença de Deus. Este era o avivamento do povo. E quando isto se dava, isso era feito primeiramente com a reconstrução do altar. A primeira coisa pelo qual o líder do povo fazia era constituir o altar ou reconstruir o altar, caso esse altar já existisse, porém quebrado. Existia então essa preocupação de colocar Deus em primeiro lugar. Se tudo em que nós fizermos, colocarmos Deus em primeiro lugar, nós vamos ter êxito em tudo que nós façamos. E isto não é apenas uma colocação atual ou atualizada dessa palavra, mas nós vamos ver isso biblicamente. Sempre em que Deus se voltava para o homem levantava um altar para Deus. E a decisão de construir o primeiro altar demonstra, primeiramente, o altar demonstra a preocupação em colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, sobre todas as prioridades que o povo possa ter. E para que isto se faça, para que isso se dê, muitas vezes é necessário tirar algo de destaque da nossa vida. Tirar algumas razões, tirar algumas coisas, objetos, condutas, demandas, enfim, aquilo que a gente possa colocar como prioridade e não a Deus. E a Bíblia também nos fala a respeito disso de uma forma muito diretiva, fazendo primeiro as coisas de Deus, buscando primeiro o reino de Deus, e aí as demais coisas vão ser acrescentadas. E ainda assim é necessário uma mudança radical, como por exemplo em Jacó e em sua casa. Ao edificar o altar, Jacó chama aquele lugar de El-Betel, ou seja, Deus da casa de Deus. Nós vamos ver isso em Gênesis no capítulo 35, versículo 7. Quando Deus é prioridade na nossa vida, não há lugar para deuses estranhos, não há lugar para vozes estranhas, não há lugar para filosofias estranhas. Há quem diga que só a Bíblia não se representa tanta coisa de Deus para o homem, mas quem diz isto não tem um verdadeiro valor bíblico daquilo que se deve tirar dela, extrair dela. Esse é o manual do crente. Se você quer ser aprovado por Deus primeiro, isso aqui é o seu espelho. Olhando para a Bíblia e vendo que você está diante e patente aquilo que ela possa te trazer como um indivíduo perfeitamente aprovado a Deus, então você estará aprovado diante de Deus. A nossa conduta, ela tem que ser unicamente representada pela Bíblia. Existia também uma consagração total quando se existiu o ajuntamento do povo, a unidade do povo. Com o altar edificado é possível oferecer holocaustos a Deus. Ninguém oferece holocaustos a Deus, ninguém oferece sacrifícios a Deus com o altar quebrado. Nunca nós vamos ver um autor, um personagem sequer biblicamente, falando que se apresentou a Deus uma oferta, um holocausto com um altar quebrado. Não existia isso. Primeiramente era necessário reconstruir o altar quebrado. A palavra holocausto no hebraico é olar, aquilo que vai para cima. No grego o termo também advém de holocautman. Em Marcos capítulo 12, versículo 33, e em Hebreus capítulo 10, versículos 6 e 8. Significa a oferta queimada por inteiro. Era necessário queimar a oferta por inteiro. A oferta tinha que ser totalmente consumida pelo fogo. Apenas duas coisas que não eram consumidas, que eram as entranhas e a pele dos animais. Os demais era totalmente consumida pelo fogo. O único sacrifício que foi regularmente estabelecido para o culto do santuário. Era um sacrifício diário. Era ser feito de manhã e de noite pelo sacerdote. E em Levíticos capítulo 6, versículo 13, nós vamos ver que aquele fogo que queimava tinha que estar aceso
dia e noite. Era trabalho do sacerdote incansável de estar alimentando o fogo do altar. Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era necessário. Por isso a importância de estarmos voltados a Deus dia e noite, orando sem cessar, como o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Timóteo. As instruções do apóstolo Paulo. E aquilo também tinha que ser conhecido como um sacrifício perpétuo. A palavra vem do grego, né, do hebraico, tamid, e está também em Esdras, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Este holocausto representa uma entrega total a Deus. Quando havia o holocausto, a entrega tinha que ser total. O adorador deveria colocar as mãos sobre o animal. Isso aqui o Domingos já falou de uma forma bem clara, bem introdutiva e transitória a respeito de todo o processo, né, do holocausto, né, o que ele representava, como devia ser feito, né? E aquilo também representava uma consciência da dependência divina. No momento em que a renovação dos judeus, em que os judeus viveram uma forma incluída em festas, incluída em altares voltadas a Deus, nós vamos ver biblicamente, existiam várias festas em que os judeus participavam, a festa da Páscoa, pães asmos, as primícias, né? A festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação, são algumas principais festas ao qual eles participavam, que também fazia parte das festas deste avivamento, né? E algumas características do culto da época. Existem pessoas que fazem culto e cultuam de uma forma em que acreditam que é uma forma certa, correta, e não se atentam à palavra de Deus quanto às formas corretas de se fazer e prestar um culto a Deus. E a Bíblia nos coloca isto como uma referência daquilo que nós temos que fazer, uma representação de culto, de institucionalização de culto, né? É uma palavra meio esticada aí, mas é necessário. Em Êxodo, no capítulo 25, existia um templo. Em Êxodo, no capítulo 28, existia sacerdote. Em Levíticos, do capítulo 1 ao 4, existia sacrifícios específicos. Em Levítico 23, existiam festas específicas. E em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, existia a glória de Deus, que era o primordial. Quando a glória de Deus já não era mais manifesto sobre o povo já não se voltava mais ao altar do sacrifício. Quando a presença de Deus já não está mais na sua vida, irmão, é sinal de que você não se volta mais às coisas de Deus. É o primeiro sinal de Deus para a tua vida. Quando a glória dele não se manifesta mais, é porque já existe um distanciamento da sua conduta para com ele. Por isso é necessário nos atentarmos ao que nós estamos fazendo, nosso proceder, ao que é verdadeiramente o nosso culto a Deus. Se está sendo sincero, agradável a Deus, se a nossa oferta é de coração, se está sendo agradável a Deus. Primeiro, nosso culto deve ser espontâneo e não apenas cheio de formalidades. Nós vamos ver isto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Êxodo, capítulo 3, versículo 18. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. O sacerdote, o adorador, aquele ao qual prestava culto a Deus, não precisava ter hora marcada, não precisava ter pontualidades, formalidades, mas ele se representava a Deus voluntariamente. Esta é a nossa oferta a Deus, nossa oferta voluntária. Os nossos corpos em sacrifício a Deus voluntariamente. Tinha que existir isso, é necessário existir isso. E a importância do altar na vida do crente. O que é esse altar hoje? O altar somos nós.
Nós somos o sacerdote. Se no Antigo Testamento era necessário a mediação de um homem para que os nossos pecados fossem totalmente, ou nem sempre é totalmente apagado, porque o nosso pecado era simplesmente cobertos, existe uma cobertura do pecado, mas hoje nossos pecados são verdadeiramente apagados, Era necessário um sacerdote, era necessário um sacrifício. Hoje, no tempo da graça, não existe mais altares de pedra, madeira. Não existe mais a representação de alguém por nós, senão o próprio Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Através do sacrifício de Cristo, hoje, nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Assim como está escrito em Hebreus, no capítulo 10. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado por inteiro. Portanto, meu irmão, você tem liberdade para falar com Deus, aonde você estiver. Seja qual for a sua necessidade, você é o seu sacerdote, você é o seu altar. Volte-se a Deus, volte-se a Deus. É isso que é necessário para nós. E existe, e se há de existir, é necessário o arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. O avivamento, ele está baseado no arrependimento. Quando existe arrependimento, aí é possível o avivamento de Deus. Existem muitos personagens da Bíblia que edificaram altares com propósitos de inovar. Nós vamos ver Jacó em Gênesis 35, do versículo 1 ao 7. Nós vamos ver Abraão em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ver Isaac em Gênesis capítulo 26. O sacrifício, o sacerdote, ele deveria oferecer todos os dias. Todos os dias. É necessário o sacrifício diário a Deus. O nosso sacrifício a Deus. Vou aqui finalizando a minha participação para os irmãos e trazendo notório a necessidade hoje a nossa busca por inteira a Deus. Os cuidados ao qual nós temos que ter, não deixando levar a situações diversas, porque sabemos que essas tribulações, essas leves tribulações ao qual nós temos passado, não há de se comparar com a glória que nós vamos ter para com Deus e com Deus. Deus abençoe a todos, que Deus continue falando aos nossos corações. Amém. Irmãos, nesse momento nós estamos finalizando a nossa EBD na ministração, e vamos agora, nós temos uma participação hoje de alguns jovens, até porque a nossa revista desse trimestre, ela abrange, ela atinge jovens e adultos. Então hoje nós convidamos 3 jovens, eles vão estar ali fazendo a pergunta objetiva, e os nossos professores aqui vão responder, eles vão direcionar para quem eles gostariam que respondesse a sua pergunta. Amém? Então, com oportunidade aí, eu quero só apresentar eles ali. Nós temos ali a Keila, o Cassiano e a Vânia, os 3 jovens. Amém? Vamos começar ali na sequência, pela Keila? Pode ser, Keila? Então vamos lá, é com você. A paz do Senhor. Meu nome é Keila, sou da classe Esther, e a minha pergunta vai para o professor Domingos. Professor, como se daria a restauração do altar nos nossos dias? Bom, o professor Bruno, ele já nos ajudou bastante, na sua fala, sobre essa restauração do altar nos nossos dias. Mas para trazer um pouco
da palavra também para nos responder sobre essa pergunta. Você que está em casa aí, como que você vai restaurar o seu altar nos nossos dias? Como fazer para manter acesa essa chama, esse fogo que o professor Bruno acabou de reforçar ali? Que o fogo não poderia se apagar, o fogo teria que estar aceso. Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha, rogo-vos. Então, Paulo, isso aqui, rogar, irmãos, é que a gente está lendo assim, rogo-vos. Não, é rogar mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa, irmãos, que é menos de nós. Quanto menos de nós, quanto menos a gente deixar a nossa carne, o nosso sentimento, os nossos egoísmos, e quanto mais eu me apresentar a Deus e estar cheio mais de Deus, isso é um culto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que isso? Aí sim nós vamos ter um altar restaurado, uma vida renovada, cheia do Espírito Santo, e nós vamos assim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Amém, amém. Parabéns aí pela pergunta, parabéns pela resposta. E agora nós já vamos passar para o jovem aluno Cassiano. É com você, Cassiano. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou Cassiano, eu sou da classe Daniel e minha pergunta vai para a professora Daniela. Por que não utilizamos o altar nos moldes do Antigo Testamento nos dias de hoje? Agradeço a oportunidade. Nos nossos dias, nós não temos mais um altar de localização geográfica. Não existe lá um montante de pedras, não existe mais um animal a ser sacrificado, nós não precisamos mais do sangue desse animal. Justamente porque o sangue do próprio Cristo, ele não só acobertou, ele limpou totalmente o nosso pecado. E a Bíblia diz que foi uma vez só. Cristo não precisa morrer várias vezes por nós. Ele morreu uma vez e ele é o elo que nos liga definitivamente a Deus. É por isso que a gente não utiliza mais o altar nos modos do Antigo Testamento. Hoje nós somos o altar de Cristo e o sacrifício, ele não está mais morto como animal. Nós somos um sacrifício vivo. Nós pertencemos a Deus, nós nos apresentamos vivos, mas nós mortificamos a nossa carne em favor de Cristo. Esse é o nosso novo altar. Amém. Glória a Deus. Amém, Cassiano? Deu para tirar? Ficou satisfeito? Então agora a Vânia. Vânia, com você. Vana. Paz do Senhor, é a Wanda, né? Minha pergunta é para o professor Bruno. Professor, o que é considerado o falso avivamento? Bom, para a compreensão de um falso avivamento, primeiro a gente tem que compreender o que é um avivamento, né? Um verdadeiro avivamento. Como eu já havia falado antes, o avivamento, ele está sempre colocado como na situação de um arrependimento do homem para com Deus, né? O avivamento, ele vem de um estado, primeiro, da volta do homem para Deus. Por que volta do homem para Deus? Porque uma vez ele esteve com o seu Senhor, esteve com Deus, né? A posição do homem espiritual. Ele esteve com Deus. De repente, ele sai da presença de Deus. Então, quando o homem sai e deixa a presença de Deus, é necessário um avivamento. Então, é a volta do homem para com Deus. Mas para isso é necessário, primeiramente, o arrependimento. Sem o arrependimento, isso não é possível, né? Isso é o avivamento. O que seria um falso avivamento? É utilizar de artimanhas
utilizar de colocações que possa fazer com que este verdadeiro avivamento seja manipulado. Como, por exemplo, existem diversas formas pelas quais nós podemos manipular o avivamento de Deus. Pregar no poder de Deus é avivamento. A igreja se manifestar na glória de Deus é avivamento. Paralítico andar, surdo ouvir, cego ver, isso é avivamento. Agora, a partir do momento em que eu utilizo deste avivamento para trazer consequências para mim próprio, isso é falso avivamento. Quando eu utilizo de um dom que Deus me dá para trazer benefícios a mim mesmo, isso é um falso avivamento. Estou enganando a quem? A mim mesmo. Isso é um falso avivamento. Outras questões também, usar de utensílios que não são bíblicos para chamar a atenção de um poder de Deus, isso é um pseudo-avivamento, ou seja, um falso avivamento. Usar copos com água, livros, enfim, lenços, sal. Isso nós vamos ver muito nas igrejas neopentecostais hoje em dia, falsos avivamentos. Não condiz com o que a Bíblia diz a respeito do que é um avivamento, né? A inteira devoção do homem a Deus através do arrependimento diário, isso é avivamento. Nós temos que buscar o avivamento de Deus todos os dias, né? Não é um único dia. Hoje eu estou bem com Deus, eu não preciso buscar o avivamento. Não, o avivamento tem que ser buscado diariamente, né? Como a Bíblia diz, o altar, o fogo do altar, ele não podia se apagar. O sacerdote tinha que ir lá e jogar lenha até o fogo se acender, porque a brisa da noite fazia com que o fogo tendia a se apagar. E a ordem para o sacerdote era manter aquela chama acesa. Então, todos os dias, dia e tarde, ele tinha que manter aquele fogo aceso. Isso é avivamento para nós, o verdadeiro avivamento. Eu acho que é isso. Pois bem, chegamos aqui praticamente o final dessa escola bíblica, meus irmãos presentes, meus irmãos online, nesse domingo. Desde já quero agradecer a todos por estar com a gente até agora, né, pastor Dinei? Gostaria de agradecer a presença de vocês, o compartilhamento de vocês, os comentários. Eu tive observando aí muitos nossos irmãos que não podem estar aqui presentes, estava aí acompanhando essa live dessa EBD de domingo. Agora estamos retornando aí nesse horário, né, que já era habitual, né? E agora voltamos, e com certeza os nossos irmãos, aqueles que não podem estar presentes, com certeza vão estar acompanhando aí mais aí nos próximos domingos. Todo mundo está aguardando aí o sorteio do livro. Está aqui na minha mão hoje, ao vivo e a cores, né? Nós já vamos divulgar quem foi o ganhador ou a ganhadora. Esse ganhador, a ganhadora, pastor Dinei, pode estar presente ou pode estar online, conforme nós divulgamos anteriormente, ok? Enquanto está saindo aqui o ganhador, a ganhadora, eu quero desde já agradecer aqui os nossos professores, professora Daniela, professor Bruno, professor Domingos, e também os nossos jovens, tá? Keila, Cassiano, Wanda, pela a participação de vocês. Que Deus vos abençoe grandemente. E também o nosso pastor aqui, Ednei, nosso co-pastor dessa igreja, que acompanhou também essa live aqui, juntamente conosco. Amém? E agora, vamos aqui divulgar, já saiu aqui quem foi o ganhador e a ganhadora. Foi uma ganhadora, e a ganhadora, por sinal, está aqui presente, que é a nossa irmã Maria Clara. Foi você, Maria Clara, que foi a ganhadora do livro. Por favor, vem aqui à frente, vem aqui, você vai receber esse livro. Eu vou pedir aqui
para a nossa professora Daniela entregar para você, dar um abraço. Não, abraço não pode, desculpa. Desculpa, irmãos. É a força do hábito, é a força da expressão. Não pode. Amém? Meus irmãos, e eu quero, desde já, enquanto ela está aqui, parabéns, Maria Clara. Então, nós estamos finalizando essa EBD nesse domingo, pontualmente, o horário que nós comunicamos, às 11 horas, né? E agradecendo você por mais essa presença. Eu vou passar agora para o pastor Ednei, com certeza ele deve ter alguns avisos, tá? Em seguida ele estará encerrando essa EBD. Amém, queridos. Vamos estar em pé, por gentileza, nós vamos encerrar. Parabéns aos nossos professores que se prepararam. Sei que não é fácil, quando tem uma responsabilidade de ministrar, não é só a hora, né? Fica a semana inteira pensando, semana inteira buscando, e parabéns por estar sendo fiéis ao ensino verdadeiro da palavra do Senhor. É isso que traz avivamento. O que traz avivamento é a palavra. Fora isso, é só movimento. Não é, irmão Sérgio Dublinski? Só movimento. Temos muitos lugares que você pode se sentir confortável por causa do movimento. São coisas que atraem a alma, o desejo, a vista humana, mas que não satisfaz a alma. Foi muito bem colocado aqui pelo professor Bruno que o culto, ele é institucionalizado. O Senhor Jesus, ele já deixou, a Bíblia já deixou claro como deve ser o culto, né? Tanto dentro da igreja, como no nosso dia a dia, que o culto também não é só o momento em que estamos juntos, não é verdade? E queridos irmãos, no nome de Jesus, você ouviu hoje a palavra, e foi deixado muito claro aqui, que para que haja um relacionamento, para que haja um despertamento, precisa ter um altar consertado, mas que haja um relacionamento com Deus. Aí você pergunta, como é que eu posso manter a minha vida diante de Deus no altar? Irmão, procure conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos ter relacionamento com Deus. Não é só na hora que precisa que a gente vai correr a Deus, mas em todo o tempo. Busque orientação, pergunte para Deus, o que eu posso fazer, devo fazer, não devo fazer, o que o Senhor acha, faz isso, me ajude na minha incredulidade. Comece a ter relacionamento com Deus, mas de amor verdadeiro mesmo. E aí as coisas vão mudar na sua vida. Aí você não vai ser religioso, porque tem tanta gente, né, professores, vindo à igreja, frequentando cultos, sendo simplesmente religioso, mas que não há relacionamento íntimo com Deus. Mas possamos buscar isso, tanto nós que estamos aqui na casa do Senhor, como os que estão online. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje à noite, 19 horas, temos um grande culto de adoração ao nome do Senhor. Então, que tudo isso que nós aprendemos hoje de manhã, possamos colocar em prática à noite. E domingo que vem, queridos, você que não veio na escola dominical presencial, você que é desta igreja, você não está convidado. Você está convocado, porque você precisa de ouvir a palavra, embora você está em casa, no conforto, mas nada melhor do que estar junto aqui, né? Deus abençoe cada um, e nós vamos estar domingo que vem com muito mais aluno aqui. Ó Deus abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por esses momentos que passamos aqui. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos professores, pelo coordenador Adilson, pelos irmãos que fizeram a transmissão, pelos irmãos que vieram aqui participar, a diaconia. Senhor, todos os Teus filhos, somos gratos pela disponibilidade de cada um em servir ao Senhor com alegria.
Oramos pelos irmãos que estão em casa, Senhor. Oramos pelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Peço pelo irmão André, que perdeu, Senhor, um dos seus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, o pastor Walter, que perdeu a sua irmã. Pai, em nome de Jesus, consola, Senhor, a família dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo, reine, permaneça em nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.